Nossa conversa hoje é uma continuação dos últimos 2 sermões que eu fiz aqui para vocês. Então eu fiz um sermão numa quarta, depois fiz um sermão no sábado. Eu te mandei, tá no seu WhatsApp aí. Não, tá aí. O Wagner, ele acha que é meu chefe essa semana. Marcou 2 visitas, pediu 2 slides. Mas tá bom. Foi quarta e sábado. É o terceiro ano. Então eu vou falar sobre o amor de novo, tá? Mas brincadeiras à parte, foi muito bom a gente fazer as visitas hoje. Com o Wagner. 2 pessoas assim extraordinárias, cheias de histórias na vida, né? Uma com mais de 80, outra com quase 90 anos. E é sempre um momento assim, muito legal esse que a gente tem contato com gente com tanta experiência assim. E as 2 nunca tinham tido uma visita de pastor, né? Então hoje realizamos check nesse assunto. Teve visita de pastor. Mas é engraçado, porque não é esse caso, mas muitas vezes quando a gente faz visita, a pessoa diz assim, olha, nunca me visitaram, né? Aí eu converso com outro colega pastor que foi pastor em Santo Amaro e diz, você visitou fulano? Sim. Mas às vezes as pessoas não lembram, mas os pastores visitam. E essa semana, por coincidência, já é a 3ª visita aqui para famílias de Santo Amaro, muito bom, de Jardim Prudência, muito bom estar com vocês. Hoje eu vou falar sobre o que não é amor. Então, a ideia aqui é aprender por contraste. Então, se no último a gente conversou sobre o Deus de amor, sobre o conceito de Deus é amor, hoje eu quero começar pelo contraste. Então, eu vou começar mostrando para vocês o que não é o amor e vamos terminar mostrando o que é o amor. E o outro sermão, na próxima vez que eu vier aqui, ainda vai ser sobre amor, tá? São 4 dessa série. O outro também já está pronto. Então, o que não é amor? A gente está acostumado um amor que ele pede do outro que se adapte à nossa vontade. Então, é muito comum a gente dizer, eu te amo, mas você precisa mudar. Você precisa ser diferente. Eu te amo só se. Eu te amo só se você fizer tal coisa. Eu te amo, mas você tem que merecer meu amor. Esse é o amor comum. Eu faço a minha parte se você corresponder. Porque se você não fizer, eu não te amo. Eu fico desde que você seja do jeito que eu quero. Se não for assim, é melhor você não fazer parte. Essas são frases comuns do nosso dia a dia. E aí, sem perceber, muitas vezes, nós transformamos o amor em troca, em um acordo condicionado ao comportamento do outro. Então, eu gosto, eu amo as pessoas desde que elas sejam do jeito que eu quero que elas sejam. Esse é o amor só si. E é muito fácil observar isso. Por exemplo, você encontra alguém que gosta das mesmas comidas que você imediatamente ama essa pessoa, ela é maravilhosa. Você encontra alguém que se veste com roupas que você gosta, você diz assim, nossa, que bom gosto o seu. Mas você não está elogiando o outro, você está elogiando você mesmo. Você encontra alguém que fala as coisas que você quer ouvir, você diz, olha que pessoa boa é essa, porque ela fala o que eu queria ouvir. Ela me elogia, eu digo, nossa, pessoa maravilhosa, amável. E aí, quando alguém chega e faz alguma coisa diferente do que você gosta, fala coisas diferentes do que você quer, você diz, essa pessoa não é boa o suficiente para mim. Eu queria dizer com clareza aqui, logo no início, de que eu não estou falando sobre relacionamentos abusivos, tá? Eu não estou incentivando você a ficar calado diante da injustiça ou aceitar pessoas que são abusivas ou, enfim, amar em algumas situações, colocar limites.
Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um outro nível de relacionamento, que é o mais comum, que é o nosso cotidiano. Então, a minha proposta é substituir só se por apesar de. Vamos ver como isso funciona. Então, o primeiro texto bíblico está em Mateus, no capítulo 5, versos 46 a 47. Vão ser pelo menos 4 textos bíblicos, ou 5. Então, se você quiser, porque são todos textos fáceis de encontrar. Esse primeiro é um texto de Jesus. Aqui o contexto é o ensino de Jesus sobre o reino. Especialmente ele está falando sobre amar os inimigos. Jesus não está apenas elogiando esse tipo de amor básico, mas ele está mostrando sua limitação. Então, vamos ao texto bíblico. Porque se vocês amam os que os amam, então eu destaquei aqui na tela essas partes do texto para a gente ir compreendendo ele. Então, se vocês amam os que os amam, Jesus fala de Jesus, tá? Não vem dizer depois que o pastor foi isso ou aquilo. Eu estou só lendo o que Jesus disse. Então deveria ter uma autoridade maior. E algumas pessoas vão dizer que esse é um assunto muito simples, muito básico. O amor de Jesus, por favor. Se isso for simples, então não sei o que é importante. Se vocês amam os que os amam, ou seja, você fica feliz porque o outro faz tudo certo. Jesus diz: que recompensa vocês vão ter? Ele diz: e aí, você quer aplauso para amar alguém que te ama? Você quer um elogio porque você faz isso? Ele diz assim: os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? O que vocês estão fazendo de extraordinário? Lá em Lucas, no capítulo 6, verso 32, não precisa abrir, a mesma situação, o mesmo discurso, só que por outro evangelista, ele diz assim: porque até os pecadores amam aqueles que os amam. O discurso é para você, cristão, que vai na igreja, que diz que é religioso, que diz que é diferente, que diz que Jesus influencia a sua vida. Ele diz assim: aqueles que nem me conhecem, eles conseguem amar aqueles que os amam. Ou seja, esse amor condicionado, esse amor que é só declarado àqueles que já te fazem o bem, ele é óbvio. Até quem é mau consegue amar alguém que o ama. O amor, se você me tratar bem, eu te amo. Se você corresponder, eu te amo. Para Jesus, ele disse: isso não é o amor do reino. Isso não é amor. Você pode achar que você está sendo maravilhoso, mas Jesus diz: isso não faz diferença nenhuma. Isso não é o que eu te ensinei. Isso não é especial. Você está sendo comum. Porque o amor, só se, ele seleciona, ele calcula, ele retribui, ele não transforma, ele apenas mantém relações baseadas em troca. Isso você poderia negociar. Por exemplo, você vai na padaria, pede um pão de queijo. Aí a pessoa vai lá, te dá um pão de queijo, está meio inflacionado, uns R$9 um pão de queijo grande. Aí ele vai lá, te dá o pão de queijo, você vai, passa o seu cartão e paga R$9. Você vai para casa pensando assim: nossa, o atendente é maravilhoso? Não! Você pagou e ele te deu. Isso é incomum? Isso é uma coisa extraordinária? Não, é normal. É isso que Jesus está dizendo. Quando você ama alguém que já te ama, é como se você fosse comprar um pão de queijo. Você fez, a outra pessoa fez, vocês estão quites. Isso é o que qualquer pessoa, em qualquer lugar, faz. Uma relação baseada em troca, ela não é uma relação espiritual. Ela é comum, até pecaminosa. Está tudo certo. Só que é esse tipo de relacionamento que nós temos todos os dias. É um relacionamento baseado na troca. Se alguém me faz mal,
eu já acho isso um absurdo. Eu já acho que a pessoa merece retribuição na mesma moeda. Não é isso? O que tem de cristão por aí dizendo: vamos matar os bandidos, vamos andar armado, vamos bater nas pessoas, merece mesmo? Não é isso? Para Cristo, isso não é amor. Próximo texto, Efésios, no capítulo 2, versos 4 a 5. Abre aí a sua Bíblia. É o próximo texto. De novo, ele está separadinho para a gente entender cada um. Aqui o contexto é Paulo descrevendo a condição humana antes de Cristo como mortos espiritualmente, sem reação, sem mérito. Então, para Paulo, inicialmente, no início do capítulo 2 de Efésios, ele diz assim: nós, antes de Deus, antes de Cristo, mortos. E aí no verso 4 ele põe um mas, que muda a perspectiva. Até ali ele está descrevendo a nossa condição sem Deus, ou seja, aqueles que não amam. No verso 4 ele põe mas Deus. Mas eu, Mauro? Não. É mas Wagner? É mas Maura? É mas Ângelo? É isso que está aí? Quem? Deus. Quem é o fator de mudança na sua percepção sobre o amor, na sua prática do amor? Quem é a fonte? Aonde está o segredo? Deus. Quem é Deus? Sendo rico em misericórdia. Deus é aquele que pratica a misericórdia. Qual é a característica divina que faz toda a diferença? Misericórdia. Para ter misericórdia do outro lado desse relacionamento tem que ter o quê? Alguém falho, alguém fazendo alguma coisa errada. Misericórdia é uma expressão que vem num relacionamento desigual. E Deus não só tem misericórdia, Ele é rico em misericórdia, é abundante em misericórdia, Ele tem muita misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Como que Deus nos ama? Com grande amor e misericórdia. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos. Qual é a condição humana? De desgraça, de pecado, de erro, de traição. Isso somos nós. Mas, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça, nós somos salvos. Veja, não é o amor escasso, é abundante. A motivação do amor de Deus não é o nosso mérito. Ele nos ama apesar de nós estarmos mortos. Da nossa parte não havia uma resposta possível para Deus. Mas mesmo assim o amor de Deus não reage à nossa indignidade, mas Ele nos dá vida. Apesar de estarmos mortos. Deus não nos amou quando nós melhoramos. Deus não nos amou quando nós estávamos espiritualmente saudáveis. Ele nos ama quando nós estávamos espiritualmente mortos. Quando eu olho para Deus, Deus não esperou a mudança, não exigiu ajuste prévio, não condicionou o amor. Ele não chegou e disse assim: deixa eu olhar para você, olha, então abandona o seu vício, então para de falar palavrão, se veste melhor, come melhor, e aí quem sabe, devolve o dízimo direitinho, quem sabe, eu te amo. Já pensou? Só que você já percebeu que a gente ensina para as pessoas que Deus é assim? Estudo bíblico. Tem uma classe bíblica que eu faço toda quinta-noite online. Aí estou lá, estudo bíblico. Aí depois, a gente já nessa classe está na lição, sei lá, 20 e tantos, já falando sobre batismo. Então, aí
alguém lá da equipe, eu falei sábado, ele disse assim: ei, o que a pessoa precisa para estar pronta? Olha o nosso pensamento, não? Será que ela já mudou tudo para ser digna do meu amor? Não é esse o pensamento? Não merece ainda fazer parte da igreja. Olha, quando que eu vou merecer o amor de Deus? Então não é o mesmo pensamento que a gente faz em relação aos outros? Chega alguém aqui na igreja, a roupa está errada, falou errado, desafinou, o que postou nas redes sociais? Alguém outro dia me disse assim: fulana que tal, pastor, não pode mais. Nós vamos tirá-la da equipe de louvor. Logicamente não é daqui nem de Santo Amaro. Nós vamos tirar da equipe de louvor. Eu disse: e por quê? Você viu as fotos que ela postou no Instagram? Eu disse: graças a Deus eu não sigo nenhum de vocês. E se eu seguir, tanto faz o que postou. Mas ela não é como nós. Eu disse: uau! Estou falando com uma pessoa santa agora, né? Com outro nível disso. Alguém que, se não segurar, vai estar na frente. Quando Jesus voltar, vai estar na fila. Eu vou estar no fundo, ela vai estar na frente. Que mundo é esse que a gente vive? Isso não é amor. Deus deu o seu amor, misericórdia e graça a mim imperfeito. Ele me amou primeiro. Isso muda tudo. Por que quando eu me relaciono com os outros, eu sou perfeito? Agora, quando Deus se relaciona comigo, me perdoa. Tem alguma coisa errada nessa conversa. E o fator de mudança começa em 1 João, no capítulo 4, verso 10. Agora, eu mudo tudo isso. Não é amor, que até agora não é amor, para a gente tentar construir um conceito do isso agora é amor. Então, em João, no capítulo 4, verso 10, Deus disse: nisto consiste o amor. Então, agora, ele está conceituando aqui. João está conceituando. Ele escreve toda essa carta para conceituar o amor. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado, não em que haja condição para sermos amados, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação não tem o devido valor no nosso cotidiano porque é uma palavra diferente. A gente não usa isso. Você não diz: olha, a propiciação do fulano. Não. Mas ela exatamente define quando alguém não tem condições de suprir algo e outro vem. Então vamos lá. Cena do pão de queijo. É que eu não jantei, estava com Wagner. Brincando, Wagner. Eu já tinha tomado umas coisas antes. Mas, pão de queijo. Então, cheguei lá na padaria, peguei o pão de queijo, fui sair. E carteira, cadê? Celular, sem bateria, não tenho nada para pagar o pão de queijo. E agora? Estou devendo, não tenho como pagar, preciso do quê? De alguém para propiciar o valor, preciso da misericórdia. Aí estou lá, chega a Tânia e diz assim: oi, pastor. Eu: então, Tânia, estou devendo um pão de queijo, deixa comigo, eu propicio. Você não merece, você não tem, você está em dívida, eu tenho recursos, cubro. E pastor, está tudo certo, está resolvido. Isso é Jesus para a gente. Logicamente que não é um pão de queijo de vida eterna. Cristo chega e diz assim: eu te amo, você não merece, você não tem recursos, mas eu tenho, eu pago. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
O amor verdadeiro não é reação, não é sentimento, não é conveniência. O amor verdadeiro é iniciativa em forma de sacrifício. Se o amor não envolve sacrifício, provavelmente ele não é amor. Entendeu? Se o amor depende do outro, não é amor, é negociação. O amor que exige para existir, não é amor. Tem um chamado para você. Eu não posso terminar uma mensagem sem te dar um chamado à ação. Um convite a algo que na prática, na sua vida, mude. Você já entendeu, mas agora eu gostaria de chamar para a prática. Colossenses, no capítulo 3, verso 13, vai ter ali um convite a algumas coisas. Paulo está descrevendo essa nova vida em Cristo e está ensinando na prática como vivenciar esse amor. Se você entendeu o conceito, se você entendeu o que não é o conceito, agora você vai entender o que é a prática disso. Colossenses capítulo 3, verso 13. Começa com: suportem-se uns aos outros. Amém, aleluia. A Bíblia nunca disse que você precisa ser o melhor amigo de todo mundo. A Bíblia nunca disse que você tem que levar para casa para comer todo mundo na sua casa, para morar debaixo do seu teto. Ok? E aí fica cobrando isso de mim. Suportem-se. É isso. Tá tudo bem em você suportar o outro. Você não precisa admirar. Ai, eu não gosto do jeito que fala. Ninguém pediu para você gostar. Ai, eu não gosto do jeito que se veste. Problema dela. Você não precisa. A Bíblia não pediu. Ela só pediu para você suportar. Exatamente porque o pecado é difícil mesmo. Mas não dá para você viver com pessoas diferentes? Obviamente que dá. E ainda mais nós que somos, moramos num país de cultura diversa, moramos numa cidade que provavelmente no mundo não existe uma cidade com uma diversidade cultural tão grande como a nossa, que não é só uma diversidade do nosso país, porque a gente recebe gente de todos os lugares desse país, como a gente recebe gente de todos os lugares do mundo, e de repente aqui somos nós diferentes. A gente gosta de comer, de falar, de viver, de escutar música de jeitos diferentes, então suporta. E para suportar, qual é o elemento chave para o relacionamento? Não é fazer certo, é perdoar. Quer ter um casamento longevo? Aprende a perdoar. Quer ter uma igreja feliz? Aprende a perdoar. Você entende que a gente não está atrás agora da excelência? A excelência é saber perdoar. Glória a Deus. Liberar a dívida emocional dos outros. O texto continua. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, veja, a Bíblia nunca disse que nós não teríamos problemas. Quem inventou essa religião onde você vai na igreja, aperta um botão dizendo: Senhor, resolve minha vida e tudo dá certo, isso é do inimigo. Por quê? Porque pessoas religiosas têm problemas, têm queixas, vai ter dificuldade. Você, olha, lidar com pessoas é ter problemas, é ter desafios. Deus não disse: eu vou retirar os seus problemas. Ele disse: eu tenho solução para viver no meio das queixas. E qual é a solução? O amor, que é suportar e perdoar.
Como? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Glória a Deus. O padrão não é humano, é divino. Por que eu perdoo? Porque eu fui perdoado. Amém. Para eu ser chamado de cristão, eu preciso imitar a Cristo. Aleluia. Você não imita a Cristo se não amar. É simples assim. Nós não amamos porque o outro merece ou porque o outro mudou. Nós amamos porque fomos amados. Dessa mesma forma. Por isso, todo ser humano é digno do nosso amor. Todos. Não importa quem seja, é digno do nosso amor. Glórias a Deus. Porque não depende da pessoa, depende do que Deus fez por mim. E como Ele me amou do jeito que eu era, ou do jeito que eu sou, e eu sou horrível, eu também devo amar o outro querido, horrível, que está do meu lado. Do jeito que ele é. Ah, mas desde que ele mude. Não. Mas vamos lá, já que todo mundo quer sempre falar em mudança, deixa eu falar sobre mudança. Você amar aquele que é igual a você, não precisa mudar, certo? Vocês já são iguais, está tudo certo. Esse amor condicional não gera mudança. Gera um grupo de pessoas iguais e que discriminam todas as outras. Tem o nosso clubinho, tem a nossa panela e o resto está errado. E daí tudo bem. Vivemos felizes até que alguém descobre uma diferença dentro da panela e cria outra. E assim vai. Mas, quando eu perdoo, quando eu amo, quando eu suporto, nesse amor pode ter mudança. Olha que espetacular. Quando eu não peço mudança, ela ocorre. Quando eu peço mudança, ela não ocorre. Porque o poder não está no que eu quero, mas está no amor, e o poder do amor é extraordinário. Ele muda pessoas. Ele muda porque amou sem pedir mudança. O amor que depende de condição, que exige para permanecer, que só existe se o outro corresponder, não é amor. O amor de Deus ama primeiro, ama apesar e ama até o fim. Não tem prazo de validade. Deus não te ama porque você mudou. Deus te ama e é esse amor que pode te mudar. Glória a Deus. Eu queria resumir, acho que eu já até mostrei para vocês isso antes. Põe o som do computador, Milton, porque tem som nesse vídeo, vamos ver se ele funciona. Mas é um videozinho, tem como apagar só essa luz aqui? Não sei se tem isso. Se tiver que apagar mais um pouquinho. Vamos ver se ele funciona aqui o vídeo. Aqui. Isso. Pronto. Obrigado. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very Open your eyes, even if it's cold now.
Nós somos um porco-espinho. É a figura que mais me descreve. Nós somos esse porco-espinho. Quanto mais perto, mais a gente sai ferido. Que o amor seja o isoporzinho que dê condições de a gente se aproximar. Amém. Ninguém mudou o porco-espinho. Ele continua porco-espinho. Continua com os espinhos. Apenas arranjar um jeito de suportar e de ficar perto dele. Que esse amor seja a prática da nossa Glórias a vida. Deus. Assim. Se você orar, vamos levantar para pedir a bênção de Deus. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. Nós compreendemos um pouco mais sobre o teu amor e queremos agora colocá-lo em prática. Nós sabemos que o amor, apesar dele, é muito complexo, é muito diferente daquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Por favor, Senhor, cuida de nós, transforma a nossa vida, que o teu amor possa fazer mudança no nosso viver, no nosso cotidiano, nas nossas escolhas, na nossa capacidade de se suportar e perdoar. Que de alguma forma, Senhor, saímos daqui mais parecidos contigo, lembrando como imitar mais as suas ações em relação a nós, que possam ser assim também nos nossos outros relacionamentos. Cuida dos teus filhos que aqui estão durante o restante dessa semana, é isso que nós te pedimos, agradecemos, por amor e nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.